Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Boa noite, Michelzão, meu líder, maravilha. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, perfeito. Mais uma aula, né? Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite oficialmente a todos. Como de praxe, né? Como ontem a gente falou, peço que vocês deixem o microfone aí no mute, tá? Surgindo dúvidas, vocês podem anotar, pode mandar no chat, tá? A gente está livre aqui para a gente poder ter essa troca e mais uma imersão de vendas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produto, tá? Eu vou me apresentar novamente, mas você que ainda está aqui pela primeira vez, ou quem já me conheceu ontem, já sabe um pouquinho da minha história. Eu não vou repetir tudo que eu repeti ontem, né? Explicando de onde eu vim, onde eu cheguei e onde eu quero ir. Então, você pode ficar à vontade para você assistir a aula. Já está online no grupo, então tem uma aula, a aula de ontem já está ao vivo lá no YouTube. Desculpa, já está gravada, né? Que foi ao vivo, já está gravada no YouTube. Então, você tem a liberdade de assistir. Até para você ter o certificado, você tem que assistir ela, tá? Uma observação que, até para garantir as pessoas que aqui estão, as pessoas que estão participando e terem o certificado, vocês têm que assistir as 3 aulas, tá? A aula de ontem, a gente vai acreditar que quando você marcar lá que você assistiu, que você está dizendo a verdade. Logicamente, a gente acredita que todos que estão aqui são ínfimos de bom caráter. Então, agora, hoje e amanhã, eu vou, no meio, no final, eu vou dar uma palavra, um código, que você vai ter que anotar para na hora de você preencher, para você ter o certificado, você vai ter que colocar lá essa palavra, tá? Então, vocês fiquem atentos que eu vou falar essa palavra-chave, para que vocês possam aí anotarem e ter palavra-chave aí, tá? Então, como eu falei para vocês, né, eu fui 5 vezes campeão de uma multinacional de vendas, hoje eu sou gerente comercial de uma multinacional na área de tecnologia também, sou professor de vendas, mentor de vendas, palestrante, já palestrei em inúmeros lugares, né, e dou aula também aí na área de vendas e liderança, ok? Eu vou começar falando aqui para vocês que vocês que estão aqui, com certeza vocês têm um sonho, vocês estão buscando sempre novos conhecimentos, né? Então, assim, quando a gente busca conhecimento é porque a gente está incomodado aonde a gente está e a gente quer melhorar para onde a gente quer ir. Eu falo que conhecimento nunca é demais, tá? E eu sempre falo que eu gosto muito dessa frase de Albert Einstein, que fala que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultado diferente. É o famoso falar assim, eu quero ficar fitness, mas eu não quero parar de comer uma boa comida, não quero malhar, e aí eu quero ficar fitness. Não vai. E na área de vendas, em qualquer profissão também, não é diferente. Você não vai ser um vendedor de sucesso se você ficar com os mesmos hábitos, né, e com os mesmos conhecimentos que você tem. Eu coloquei ontem uma frase que o que te trouxe até aqui não vai ser a mesma coisa que vai te levar daqui mais 5 anos, 10 anos. Isso é comum dentro de empresa, a gente que vem dentro de grandes empresas, eles mudam, né, faz o planejamento estratégico, e na nossa vida não é diferente. Então, nós temos que, sim, investir no nosso conhecimento. Como eu falei ontem, vários profissionais estudam anos e anos para terem grandes resultados, né? E aí você vê que o vendedor, simplesmente a pessoa acha que o vendedor, né, como eu coloquei ontem, é vendedor nato, tem que ser bom de papo, isso não existe. A gente falou isso ontem sobre, né, o mito. É importante salientar aqui que existem, eu vou reforçar o que eu falei ontem, que algumas pessoas até vieram conversar comigo depois no privado, vocês têm essa liberdade, que algumas pessoas são novas, então tem pessoas aqui que têm experiência em vendas, tem pessoas aqui que não estão entrando no mundo das vendas, tem pessoas que às vezes nunca ouviu também um conceito. Então, quando a gente fala de mercado B2B e B2C, o B2B, só reforçando, é empresa que vende para empresa. Então, você que é uma empresa, está vendendo para outra empresa, é considerado B2B. Processo de venda e as estratégias de vendas é diferente do mercado B2C. Então, você que tem uma loja, um comércio, ou você vende para uma pessoa física, é o mercado que chama B2C, Business to Consumer, o negócio, né, empresa para o consumidor final. As estratégias são diferentes. Como eu falei ontem, são vendas rápidas e são vendas de valor baixo agregado. Já a B2B são vendas de alto valor agregado, na grande maioria, e o processo de venda é um pouquinho diferente. Então, aqui vocês vão ver que eu vou sempre focar, falar um pouquinho da diferença, que às vezes tem estratégia que se aplica para um e não pode se aplicar para outro, tá? E quando fizer sentido para vocês, fica à vontade de colocar no chat, né? Se tiver dúvida, vai anotando aí já,
para a gente poder sanar no final, igual a gente fez ontem, ok? Então, começando, quando a gente fala de produto, a primeira coisa que eu pergunto para você, você compraria o que você vende? Se você não acredita no que você vende, você não passa a credibilidade para o mercado. E pior, se você não conhece o que você vende, pior ainda, você precisa conhecer o que você vende a fundo. Não só as características, mas o que ele faz, o que ele transforma na vida da pessoa que está comprando, tá? Então, eu sempre dou o exemplo de que, vou dar um exemplo fácil para vocês entenderem. Corretor de imóveis, se você for levar o pé da letra de característica, ele vende uma casa própria, uma moradia, certo? Ele não vende uma casa, ele vende um sonho. Então, alguém lá na ponta tem um sonho de ter um imóvel próprio. Então, ele não está vendendo só imóvel físico. E isso que vocês têm que colocar em mente, praticar, do que você vende, quais são os sonhos ou o projeto ou dor que ele sana do cliente que vai comprar de você. Então, essa mentalidade que vocês têm que ter e exercitar e praticar. Eu falo que quando a gente tem, eu sempre falo, quando a gente tem mentor, o mentor vai te ajudar a pensar nisso. Só que muitas vezes, se você não praticar, você também não vai evoluir. Eu dou um exemplo muito prático, né, e básico, mas fala assim, mas isso tem a ver com vendas, tem a ver com vendas, tem a ver com tudo. Quando você, acho que a maioria aqui já tem habilitação, quando você vai fazer aula, você faz a aula teórica, depois você vai para a prática, o nosso cérebro é reptiliano, né, você tem que aprender com prática e repetição, para você aprimorar. Então, quando você faz a aula teórica, depois você vai para a prática, você tem um quê do lado? Um mentor, é um instrutor, a pessoa está te orientando. Mas não significa que você vai passar na prova. Significa que você vai ter isso. Tem pessoas que tiram habilitação na primeira, tem pessoas que demoram 7, 8, 10, eu conheço. Por quê? São pessoas que têm certa dificuldade, mesmo com o mentor do lado. E isso serve para tudo, em vendas também. Mas você precisa praticar para você ter excelência. Então, é importante você sempre acreditar no que você vende. Ah, Michael, eu não acredito no que eu vendo. Então, muda de segmento, muda de empresa, muda de atuação. Quando você passa de acreditar, você não tem aquela paixão, você não tem aquele entusiasmo de você vender ou trabalhar com aquilo. Então, assim, eu já trabalhei em empresa que eu saí no passado porque eu não acreditava no que aquilo fazia. Isso faz parte do jogo, tá? Essa sinceridade você tem que ter com você. E aí, antes da gente entrar para a gente falar de produto, eu falo que o vendedor de alta performance, como a gente falou ontem, tem no livro de Prospecção Fanática, ele precisa ter certas habilidades. Então, vocês vão receber esse material, né? A gente, inclusive, logicamente, vai sortear um resumo geral das aulas, igual a gente falou, mas vão anotando, se vocês acharem que faz sentido, anotem o que você acha que faz sentido aqui que eu vou falar agora. Então, número 1, ele tem que ser expert no que ele vende, no que ele faz. Se você não é expert no que você vende, no que você faz, você vai ficar para trás. Você não vai ter bons resultados em vendas, tá? Você precisa conhecer de sistema de gestão de cliente e tecnologia. Foi o que eu dei exemplo para você. Você deixa de ir num comércio, num negócio, ninguém mais te liga, porque ele não tem um CRM, ele não tem um cadastro de clientes ali. Então, você precisa ter esse conhecimento. O vendedor tem que conhecer CRM, tá? Ele tem que saber utilizar as redes sociais. Eu fico doido quando eu vejo que eu faço contato com uma empresa e aí a foto está bloqueada, não uso o WhatsApp Business, o Instagram está bloqueado. Qual o sentido? A rede social está para te ajudar. Então, se você não deixa tudo claro, tudo bonitinho, você não vai ter performance, a pessoa não vai te achar. Então, você que, inclusive, trabalha com o mercado B2C, você tem que ter suas redes sociais abertas. Foto, catálogo de produtos, site, tudo lá no WhatsApp Business, ter automação no WhatsApp Business, resposta automática, utilizar inteligência artificial para poder te ajudar. Então, isso é importante você ter. E se você que acha que faz sentido, coloca aí no WhatsApp, você que trabalha com esse mercado. Se você não usa, se você usa, é importante você ver isso com bons olhos, tá? E você que trabalha no mercado B2B também tem que utilizar as redes sociais, né? Então, assim, eu tenho uma gama de clientes que me vê meu status. Então, quando eu posto, eu vou postar coisas que vai fazer sentido. E nunca coisas que vai só vender, mas coisas que vai sanar a dor dele, tá? Saber analisar indicadores, como eu falei para você, os vendedores têm que conhecer os seus números, então você tem que saber sua taxa de conversão, você tem que saber seu funil de vendas. Pô, eu tenho uma meta para esse mês de R$100 mil. Tá, minha taxa de conversão é 30%, então eu tenho que ter X mil
proposta na rua para poder vender. Não vou vender. Ou melhor, minha taxa de conversão. Por isso que você precisa saber analisar os seus indicadores, tá? Saber lidar com gestão de conflitos. Quem trabalha em empresa grande, tem várias áreas, sempre vai ter conflito. Por isso que eu falo que políticas internas é importante para você diminuir esse conflito, tá? Saber se relacionar com o cliente. Lembra que eu falei? Acho que teve uma colega nossa que trabalha no segmento alimentício, né? Ela falou como lidar, ela fez uma pergunta ontem e eu deixei claro para ela. O relacionamento no mercado B2B, ele é fundamental. Você não tem que só aparecer quando você quer vender, senão o cliente vai achar que você é somente um vendedor, não que você está ali para sanar uma dor dele. Então, é importante você saber se relacionar. E, para isso, você precisa estudar. Estudar o cliente, estudar como falar, estudar como lidar, ter escuta ativa, tá? Isso tudo é importante. Saber apresentar, né, bem um produto ou serviço e a escuta ativa, igual eu falei para você, tá? Também é fazer uma venda responsiva. O que é uma venda responsiva para você? Eu vou falar aqui agora. Venda responsiva é você vender o que o cliente precisa, não querer vender outros produtos que ele não vai utilizar. Simplesmente que você tem, para você bater sua meta, você vai empurrar vários produtos, ou no caso, vender algum serviço que aquela pessoa ou empresa não precisa. Então, você precisa ver se o que você vende vai ser aderente ao mercado que você está fazendo. Por quê? Depois, se ele falar assim, nossa, eu comprei isso aqui e fui enganado, já era, não volta mais a comprar com você, tá? Ter automotivação. O vendedor, ele precisa acordar sempre e ter uma automotivação. Maico, vai ter dia, eu vou estar motivado todos os dias? Vai ter dia que não. Aí onde vem a disciplina. Então, quando você tem disciplina, você torna o seu dia melhor. Mas você tem que procurar até automotivação. Até porque o vendedor, o que vai fazer, eu sempre falo, o que vai fazer você ter sucesso, o que vai fazer você ter dinheiro, não é o seu salário fixo, é a sua comissão, tá? Ter mindset de crescimento. O que é mindset? Pensamento. Então, você precisa ter pensamento de crescimento. Você precisa falar assim, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar no final de 2025, onde eu vou estar em 2026, onde eu vou estar em 2028, e por aí vai. Então, assim, igual eu falei para vocês, já mentorei pessoas que falaram, Maico, eu quero entrar numa multinacional, o que eu devo fazer? Tem um caminho, não é simplesmente você fazer uma faculdade e ir lá mandar currículo, você não vai conseguir. Existe um caminho a ser percorrido para você ser um bom profissional. E você tem que já ser um bom profissional aonde você está. Você tem que ser referência aonde você está. Você tem que incomodar os seus vendedores, o seu diretor, falar, nossa, o fulano, o ciclano é o melhor vendedor da empresa, porque sempre você vai ser melhor onde você passar, porque você é um cara que tem um mindset do quê? De crescimento, tá? Superar a expectativa do cliente é imprescindível, né? Eu fiquei feliz de ontem, algumas pessoas vieram me elogiar, marcaram no Instagram lá elogiando a aula, isso é importante, porque eu estudo, né? Estou estudando o final de semana inteirinho para poder dar essas aulas, igual eu falei, hoje eu sou gerente comercial, então durante o dia eu trabalho, né? Então, assim, eu venho com o maior carinho, maior engajamento para dar essas aulas e trazer o melhor de mim. Então, você precisa superar também a expectativa do seu cliente. Isso é importante quando você supera a expectativa do seu cliente. Saber personalizar a venda, então, quando a gente fala de venda responsiva, você pode também saber personalizar e vender algo ali que o cliente precisa, vender algo a mais, tá? E focar no sucesso do cliente. Quem aqui, não precisa responder agora, depois a gente fala na frente, mas quem aqui, quando você vende, você faz um follow-up de ligação daqui 10 dias, 15 dias, 30 dias, para saber se o cliente está satisfeito? Então, assim, isso é importante. Mas grande maioria, principalmente dos mercados pequenos, das empresas médias e pequenas, pessoas que vendem serviço, igual eu falei para vocês, não focam no sucesso do cliente. Tem mulheres aqui, às vezes as mulheres, por exemplo, se ela deixar de fazer uma unha, será que ela faz unha toda semana? Se ela deixar 2, 3 semanas de fazer a unha, a manicure dela vai ligar para ela? Não vai, porque ela não tem o sistema de gestão automatizado focando no sucesso do cliente. Ah, Maico, mas uma empresa pequenininha dá para ter? Tem que ter, todo negócio tem que ter, tá? Então, independente do tamanho, do porte da empresa, você tem que focar no sucesso do cliente, e você tem que ter automação. A gente falou ontem que se você deixar de lavar um carro no lava-jato, ninguém te liga. Se você deixar de cortar cabelo num certo salão de cabeleireiro, ninguém te liga. Se você deixar de ir num dentista, que você vai com frequência, ninguém te liga. Quem faz estética, você vai no centro estético, ninguém mais te liga, porque eles não têm controle, eles não focam no sucesso do cliente.
Então, existe um mercado enorme que eles não estão nem cuidando, que a gente fala que é a sua carteira de cliente. Então, se você cuida da sua carteira, tem pessoas que só ficam buscando novos clientes e não cuida da base que tem. Então, é importante você focar no sucesso do seu cliente, tá? Como eu falei, você não vende um produto ou serviço. Você vende o problema que ele resolve. O que seu produto ou serviço resolve? Ah, Michael, eu vendo comida. Você vai matar a fome de alguém. Igual eu falei para vocês. Existem 2 motivos de compra. O motivo de compra, principalmente do mercado B2B, ou mercado B2B, só tem um. O cliente só vai comprar, uma empresa só vai comprar de outra empresa se for algo que vai trazer benefício, vai sanar uma dor para ele, vai melhorar um processo, né, vai solucionar algum problema que ele tem. Já no mercado que você vende para o consumidor final, ele compra também para sanar uma dor, pode ser, ou por desejo, simplesmente. Ele vai lá e compra algo por desejo, né? E aí pode ser, inclusive, às vezes tem pessoas que tem, pode ser por ego, pode ser por status. Ah, a pessoa vai comprar, igual eu dei um exemplo lá, o cara quer comprar uma Ferrari. Está comprando uma Ferrari porque ele quer mostrar status para as pessoas. Mas não é porque ele precisa andar de carro, ele tem outros carros que ele pode comprar. Então, as pessoas compram por 2 motivos. E quando você entende isso, você começa a pensar em como você pode melhorar para aumentar suas vendas, tá? Então, é sempre importante para vocês terem isso aí. Lembra que no começo eu falei uma palavra que vocês têm que anotar, uma palavra para vocês preencherem no certificado? Então, a palavra é solução. Anotem aí. Vocês têm que anotar a palavra solução, tá? Depois eu vou falar de novo no final. Então, a palavra solução, quando falar lá, você assistiu a aula no dia 2, qual que era a palavra-chave? Se você escrever solução, tá bom? Então, você vende hoje produto ou serviço? E eu sempre falo que você tem que pegar o seu produto, você vai criar uma coluninha escrita assim, o que esse produto resolve? E numa terceira coluna você vai colocar assim, quais são os meus diferenciais competitivos? O que eu tenho que o meu concorrente não tem? Porque lembra que eu falei para vocês que 83% dos clientes não compram menor preço, eles compram qualidade? Isso é dado, eu extraí agora essa semana, né, do sábado, domingo, né, de empresas que fazem essas pesquisas. 83% dos clientes não compram o menor preço. Então, quando uma pessoa fala assim, eu estou perdendo venda porque eu não tenho preço, eu não concordo. Ele falhou em algum processo da venda. Ele não demonstrou valor, ele não mostrou como o produto ou serviço dele vai sanar, tá? Então, quando a gente fala de produto ou serviço, existem 2 tipos, o tangível e o intangível. O que é intangível? Quando você vende serviço. O intangível é algo impalpável. Por exemplo, eu vendo tecnologia para a área hospitalar. Se eu vender, eu não consigo pegar o software e mostrar para o cliente. Eu posso até demonstrar, mas ele não consegue pegar. É intangível. Ele tem que acreditar no que eu estou falando. Então, eu tenho que ser muito mais persuasivo, eu tenho que ser mostrar muito mais que eu estou trazendo retorno para ele do que algo tangível. Então, eu até tenho aqui um quadrante, se vocês quiserem tirar foto, pode tirar foto, quem quiser, do que é tangível e intangível. Então, quando você fala de tangível, você tem tamanho, durabilidade, cor, modelo, peso, etc., embalagem. Então, é um produto palpável. O intangível, você vai mais por qualidade, por reputação, posicionamento da marca, aí o marketing tem que trabalhar, pelo pós-venda. Né? Então, assim, quando você fala de serviço, é algo... eu falo que o serviço é muito mais difícil de vender do que o produto. Porque, geralmente, o produto é palpável, você consegue convencer mais rápido. Aí, o intangível tem uma série de coisas que você tem que fazer no momento da venda para que você possa convencer o cliente a comprar aquilo, tá? E aí, qual que é a importância de você conhecer bem o seu produto ou serviço na hora da venda? Número 1, você transmite credibilidade e confiança. Eu não consigo comprar de uma pessoa que não consegue me convencer. Ela não consegue me convencer. Ela não transmite credibilidade nem confiança. Então, você precisa transmitir confiança, né? Credibilidade, você conhece. Então, a negociação ela fica mais fluida, ela fica mais persuasiva quando você transmite credibilidade e confiança. Outro tópico, né? Facilita a personalização da oferta. Então, quando você conhece bem o seu produto ou serviço, é possível você adaptar às necessidades do cliente. Então, você vai conseguir destacar mais os benefícios, e os benefícios são mais relevantes. Então, tem cliente que vai comprar por um motivo, vai ter cliente que vai comprar por outro. E aí você tem que sempre entender, quando você ouve o cliente, você vai conseguir fazer isso de forma mais persuasiva com o seu cliente, tá?
e melhora a argumentação e quebra de objeção. Igual eu falei para vocês, dentro da minha mentoria eu tenho uma aula exclusiva de quebra de objeções. A objeção a gente vai ter desde o começo da venda. Quando você liga para o cliente, não consegue falar. Quando você tenta fazer uma agenda e você não consegue agendar. Você tem objeção na hora de preço. O cara vai falar que está caro. E eu sempre falo, quando o cliente fala que está caro, você falhou no processo lá atrás. Você não conseguiu mostrar valor. Não valor de dinheiro. Valor do que aquilo vai resolver para ele. Tá? Então, eu sempre falo que quando você... muitos clientes, eles têm o quê? Eles têm dúvidas e objeção na hora de comprar. Então, um vendedor bem preparado, ele vai esclarecer pontos críticos e demonstrar como o produto dele resolve os problemas reais, tá? Em resumo, um vendedor bem preparado, igual eu falei, ele transmite mais confiança, supera a objeção com mais facilidade, fecha mais negócio. Então, por isso que você precisa estar preparado. Se fizer sentido para vocês, vão escrevendo no chat aí, que no final eu vou ver para a gente poder falar, tá bem? E aí, quais são as principais objeções na hora de você apresentar um produto ou um serviço? Existem várias. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de utilizar, para quebrar as objeções, gatilhos mentais e conhecimento do produto. Gatilho mental é só uma etapa da venda, mas existe sim um processo lá atrás para você poder resolver. E aí, quando o cliente fala assim, não entendi como isso funciona, o que teve aí? Falta de clareza. Você não foi claro no processo, você não explicou de forma clara, de forma objetiva para o cliente. Então, quando o cliente chega para você e fala, não entendi como funciona, e sempre que o cliente, qualquer cliente, tá, pessoal? Sempre que um cliente falar alguma coisa, uma objeção, você não discorda de cara, senão você vai já criar uma barreira ali. Você concorda com ele e fala, mas você pode falar assim, eu concordo, mas aí sim você coloca o seu ponto de vista. Nunca fala assim, não, você não entendeu. Aí você já bateu de frente com ele, ele já virou uma trava ali na questão de neurociência dele e você não vai conseguir evoluir. Então, toda objeção, você nunca discorda de cara. Você fala assim, ó, eu concordo com você, mas vamos pensar de outra forma. Aí você coloca o seu ponto de vista, tá? E aí de uma forma clara e objetiva. Quando o cliente fala assim, mas como esse produto pode me ajudar? Você falhou em falar os seus benefícios. Por isso que eu falei, antes, né, de você falar de preço, antes de você falar de tudo, você tem que mostrar de forma clara, mostrar quais são os benefícios, mostrar os seus diferenciais, mostrar o que ele resolve, tá? Tudo isso é importante. Quando o cliente fala assim, este produto é melhor do que o da concorrência, você também não conseguiu elencar. Por isso que você estudar o concorrente é importante, para você colocar assim, olha, eu acho top quando tem vendedor que fala assim, ó, aí apresenta com total convicção que ele fala assim, ó, e o meu preço não é o mais barato. Se você estiver procurando preço, o meu preço não é mais barato, porque eu entrego qualidade. Então, às vezes, tem que mostrar, eu faço um serviço de cosmético para alguém, de beleza. Você tem que mostrar o que você usa. Você tem que falar para o cliente não sabe. Se você não fala para o cliente, se você não verbaliza, o cliente não vai saber o que o seu é diferenciado. Então, você pode até achar mais barato, mas não usa esses produtos que eu uso. Por quê? Isso vai trazer isso. Aí sim você elenca os benefícios. Então, sempre é importante você colocar quais são os seus diferenciais em relação à concorrência. Você não vai falar da concorrência, você vai falar o meu diferencial em relação ao mercado é esse, tá? E aí, quando o cliente também fala que o preço está caro, eu falo, cara, se um vendedor falar assim para mim, eu estou trazendo aqui porque veio desconto, o cara achou alto. Aí eu falo, beleza, você falhou. Você, como vendedor, falhou. Por que você falhou? Porque você não conseguiu mostrar valor. Você não deu percepção de valor para o cliente. Se o cliente está falando que está caro, ele não viu que aquilo vai trazer retorno para ele, tá? Eu já uso outro produto ou serviço. Você tem que convencer ele a trocar. Você tem que mostrar o que você tem, por isso que é importante esses tópicos de trás. Você tem que convencer ele que você tem um diferencial em relação ao concorrente, às vezes trazendo melhores resultados para ele fazer essa troca ou mudança de serviço, tá? Se fizer sentido para vocês, vão anotando aí, tá? E aí, agora eu vou trazer para vocês, de forma clara e objetiva, e é importante que vocês anotem, estratégias e dicas. Eu separei em duas vertentes. Primeiro, eu vou falar do mercado B2C, então você que vende para o consumidor final, anotem, e depois eu vou falar do mercado B2B, que aí é o mercado, né, de empresas para empresas. Por quê? Igual eu falei, são vendas
ciclo longo, venda geralmente de valor agregado maior. Então, número 1, você precisa conhecer o seu público-alvo. Quem que eu atendo? É homem, é mulher, é de idade, não é? É jovem, é adulto, é todo mundo. Eu preciso conhecer o público-alvo. Então, você precisa criar uma persona baseada no seu cliente ideal. Você tem que olhar várias coisas. Você precisa olhar, né? Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, você precisa criar uma persona, tá? Do cliente ideal para você mapear o seu cliente. Então, isso é importante. Fazer pesquisa de comportamento do consumidor. Você precisa estudar o seu consumidor. Não é simplesmente falar assim, vou sair vendendo e pronto, acabou. Você precisa olhar quais canais ele usa, quais fatores influenciam na decisão de compra dele. Cada pessoa compra de uma forma, uma decisão específica. Ou é uma dor, igual eu falei para vocês, ou é um desejo. Então, se você vende o quê? Você vende algo que é de desejo, entendeu? Então, é importante. Eu trouxe até um exemplo aqui de serviço. Então, por exemplo, se você vende serviço uma clínica odontológica, sua persona pode ser uma mulher que é específica de X anos de idade, que é preocupada com estética dental, com exposição. Então, por exemplo, eu lido com um cliente que vai lidar com o público, então ele tem que fazer estética facial de faceta. Então, você precisa entender qual que é a dor do seu cliente para você vender mais. Então, você precisa conhecer o seu público-alvo, tá? Número 2, você precisa utilizar o marketing digital e as redes sociais. Não tem como você aumentar suas vendas se você não utilizar marketing. Eu fico doido quando eu vejo empresa que fala assim comigo direto. Nossa, Mike, mas eu não uso... tem gente que você vai falar que é tráfego pago, os caras acham, falam assim, não, mas eu não mexo com droga, não. É absurdo de ver o nível, infelizmente, tem pessoas aí que falam e não falam, tá? Então, você precisa... Acho que alguém levantou a mão aí, mas anotem a pergunta, a gente fala no final, tá bom? Por favor, só para a gente seguir a linha de raciocínio aqui. Então, você precisa utilizar o marketing digital e redes sociais a seu favor. Então, você precisa investir em tráfego pago. Você que vende para cliente final, consumidor, você precisa investir. Eu vendo um produto X, eu posso até você pode ter um e-commerce. Então, hoje, tem empresas que fazem publicação e se compra um softwarezinho, custa 200 e poucos reais por mês, que ele publica no LX, ele publica no Mercado Livre, ele publica nas Casas Bahia, ele publica em todas as plataformas que você imagina. Quanto mais você está sendo visto, mais vendas você vai aumentar. Então, você precisa investir no marketing digital, tá? Produz conteúdos. Você precisa produzir conteúdo relevante. Existe estratégia, existe tipo de arquétipos. Quem não conhece que é arquétipos, anota aí, arquétipos, pesquisa, leia sobre como é importante a sua postura, a sua posição nas redes sociais, tá? Para você o quê? Engajar o seu público. Então, é importante você produzir conteúdo relevante para você. Você precisa ter dicas, você precisa ter depoimento de cliente, dependendo se for um procedimento estético, você coloca antes ou depois, tá? Então, é importante você sempre ter cases, que a gente falou lá ontem, case de sucesso, para você aumentar as vendas do seu produto ou serviço, tá? Crie ofertas com senso de urgência. Como é que faz isso, Michael? Desconto por tempo limitado, bônus exclusivo, né? Já receberam aí? Direto eu recebo, né? Eu compro sapato em determinada loja, do nada vem um voucher lá de R$150, né? É tentador para quem gosta. Ou seja, ele está criando... Eu vou comprar por quê? Porque eu preciso de um sapato? Não preciso. Então, não é necessidade, não é uma dor. Eu vou comprar por um desejo. Aí vem lá um voucherzão de R$150. Falando, que desconto bom, vou lá comprar. Ele criou um quê? Um senso de urgência para que eu fosse lá, para que eu vá lá e faça essa compra. Então, você também precisa fazer isso. Você que vende tanto produto ou serviço, você precisa criar promoções, logicamente, por tempo limitado e, logicamente, dentro do seu orçamento, tá? Dentro do seu custo, do seu produto aí, ou serviço, ok? E aí, número 3, prova social. Então, depoimento e avaliação, tem gente que ainda tem empresa, ou tem negócio, ou é profissional liberal, e não está cadastrado lá no Google Empresas. Vai lá, cadastra, pede para todo mundo avaliar, Isso é super importante. Eu vou a um dentista, e aí, isso já tem um tempo, eu vou com frequência, né, logicamente, mas há uns 2 anos atrás, eu dei ideia para ele, falei assim, doutor, você recebe da Colgate um kit, certo? É um kitzinho que ele dá para paciente top lá para ele.
Falei, você não consegue negociar para eles te darem mais? Ele falou, não, eu consigo quantos quiser. Então, falei assim, você vai fazer uma seguinte estratégia. Lá atrás eu já fiz uma sugestão para ele. Falei, você vai fazer a seguinte estratégia. Você vai colocar o QR Code do seu Instagram numa madeirinha, ele fez numa madeira bonitinha. Vai deixar aqui na clínica, você vai colocar o QR Code da avaliação do Google. Você vai pedir sempre para as pessoas te avaliar com nota 5. Você pode me avaliar com nota 5? Ou se tiver alguma observação, já me fala aqui agora que eu posso melhorar. Você nunca pode ter medo de falar isso para o seu cliente, né? Pedir feedback. Então, isso é importante. E aí, eu falei, você vai pedir para a pessoa te seguir no Instagram, ou seja, você vai ter um seguidor que é seu, é um lead quente, é um cliente que é seu, e número 2, você vai ter a pessoa te avaliando aqui no Google, né? Eu terminei o tratamento, depois eu voltei lá de 6 meses, que eu faço check-up com ele, estava lá as 2 plaquinhas. Ele me agradeceu, fez uma limpeza de graça para mim, ele falou, Mike, foi fundamental. Eu olhei lá, estava com 300 e tantas avaliações já no Google, isso dá uma credibilidade, quando a pessoa olha, ela só vê notar 5 pessoas falando bem, por quê? Como é que uma pessoa vai no outro dentista? Você não sabe se ele é bom, se ele é ruim, a pessoa vai lá no Google, dá um Google e olha, e muita gente olha as avaliações, tá? E no Instagram dele, ele aumentou o número de seguidores reais, que é seguidores dele, e aí ele colocou depoimentos. Eu falei para ele, você quiser pôr depoimento, fazer vídeo, né? Então, assim, isso é importante você ter prova social, ainda mais para quem vende serviço, tá? Então, né, que eu acabei de falar, que é você destacar os feedbacks e utilizar também até estudos de números, ó, 95% dos clientes recomendam nosso serviço, já atendemos mais de X mil pacientes ou clientes, então é importante vocês colocar isso aí, tá? Incentiva a avaliação no Google Meu Negócio, igual eu falei para vocês, tá? Até antecipei aí. Se fizer sentido para vocês vão colocando aí que no final a gente vai falar sobre, tá? Facilitar a compra e oferecer de diferentes formas. Isso, igual eu falei para vocês, no mercado B2C, tá? Então, reduzir barreiras na área da conversão. Você tem que ser rápido. Tem gente que você vai pagar, demora, você não tem parcelamento, você não tem um QR Code do Pix, então você precisa reduzir para ser rápido na hora do cliente pagar ali, tá? Oferecer garantia e política de troca fácil, isso é importante para você fidelizar o cliente. É péssimo quando você não faz isso. Ó, eu tive um problema com um carregador, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu tive um problema com esse carregador aqui, todos vocês estão vendo, né? Simplesmente, olha que fantástico, a empresa me deu outro, ligou, fora da garantia ainda, porque o carregador estufou, e ela, aqui não dá para ver, mas depois eu vou mostrar para vocês, ela fez uma cartinha, tá aqui a cartinha, ela fez uma cartinha pedindo, inclusive, para eu avaliar no Google, tá aqui, ó, avalie o nosso atendimento espetacular, super humano, nada com máquina, nada robotizado, né, e um atendimento espetacular. E me deram mandaram outro para mim. Então, isso faz com que eu compre de novo. Agora, se eles não tivessem feito essa troca, foi um problema grave, o carregador ele estufou, tá, pessoal? Ele ficou uma bola desse tamanho, parecia que explodir. Então, eles fizeram, né, a troca, isso aí de forma sem custo algum, e ainda pediram para avaliar. Isso é importante, você fidelizar o seu cliente. E utilizar gatilhos mentais, igual eu falei para vocês, dentro da minha mentoria, eu tenho uma planilha enorme que a gente pratica o seu negócio, os gatilhos mentais. Quais perguntas que eu posso fazer para diminuir? Então, você pode usar gatilho mental, por exemplo, de escassez. Escassez é quando vai acabar. Ó, só tem X vagas para você fazer, esse procedimento comigo. Só tem X produtos por esse preço. Então, você utiliza o gatilho mental da escassez. Urgência, né? Você coloca um prazo, ó, promoção válida apenas para amanhã. Então, você cria um gatilho mental também para urgência. Autoridade. Então, você também mostra profissionais específicos, né? De X anos de experiência. Então, você mostra que você é autoridade naquele negócio, né? Então, vou dar até o exemplo de quem vende serviço. Ó, sou formado na USP, na Unicamp, etc., isso dá garantia da credibilidade que a pessoa que está do outro lado, ela tem autoridade, tá? E reciprocidade. Reciprocidade quando você oferece alguma coisa, um brinde em troca ali, para que você possa ter o cliente do seu lado, tá? Então, para você vender no mercado B2C, você precisa focar em estratégias digitais. Um marketing pessoal mais persuasivo, né? Experiência do cliente é um atendimento impecável. O atendimento ele tem que ser impecável. Eu fico doido quando eu entro numa loja e a pessoa está lá no celular e ela olha para sua cara, aí você olha, aí você fica esperando a pessoa olhar para você. Ué,
Olá, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Que posso te ajudar? As pessoas não fazem nem isso, que é o básico. Eu fico doido quando eu vejo. Né? Então, assim, você precisa ter excelência no que você faz, tá? Então, ter um bom atendimento e um relacionamento com o cliente é fundamental. Responder rapidamente as redes sociais é importante. Então, quando você também vai para a rede social, eu sempre falo assim, Maicon, vou para o tráfego pago, mas você tem pessoas para suportar a demanda se vier? Então, isso é importante também. Eu tenho um colega que tem um restaurante, e ele falou, quero fazer tráfego pago, ele está abrindo agora. Eu falei, não faça. Você não tem estrutura ainda para suportar se vier mais gente. Então, assim, você precisa também se estruturar para você poder investir em tráfego pago, tá? Então, investir em CRM, igual eu falei para vocês, acompanhar o cliente, oferecer serviços adicionais, isso é muito importante. Você utilizar um sistema de relacionamento do cliente, igual eu falei, eu fico doido, eu vou nos lugares, ninguém nunca mais me liga, eu deixo de ir, ninguém liga mais. Ou seja, a pessoa não tem o básico, que é um controle do cadastro do cliente. Enquanto tem empresas pequenininhas, que você vai lá, por exemplo, você vai na Boticária, a pessoa fala assim, qual que é o seu nome? Puf, qual que é o seu e-mail? Puf, qual que é o celular? Tuf, qual que é o sua data de nascimento? Tanto. Aí, quando é a sua data de nascimento, você, umas semanas antes, feliz aniversário antecipado, use esse voucher de desconto lá na loja. Ou seja, ela está fazendo que você volte, porque ela tem um CRM básico, nome, telefone, e-mail e o que você compra. É importante saber, tá? Criar programas de fidelização e indicação. Isso é importante também para o mercado B2C. E isso é para você que vende para a pessoa física, para o consumidor final. Agora eu vou falar estratégias e dicas para o mercado B2B, você que é empresa e vende para empresa, tá? Então, quando você fala de empresa para empresa, número 1, você precisa conhecer seu cliente. Você vê que vai ser um pouco parecido com alguns tópicos lá atrás. Você precisa conhecer seu cliente, porém, você precisa conhecer o processo de decisão. Vamos supor que eu estou vendendo um software para um cliente. Aí tem a área de tecnologia, tem a área financeira, tem um diretor. Quem que vai decidir? É o TI que está comprando de mim? Muitas vezes não. Tem que passar para o diretor financeiro aprovar e depois o CEO ou o presidente da empresa. Então, eu preciso conhecer o processo de decisão. Você precisa conhecer a empresa, os segmentos, os desafios, concorrência. Você precisa pesquisar. Vendedor não tem que sair vendendo, ele tem que estudar o processo de venda, principalmente grandes vendas. Quanto mais você estuda, mais preparado você está. Identificar quem são os decisores. E eu ainda falo, não só os decisores, identificar quem pode barrar o projeto lá dentro. Porque às vezes tem pessoas dentro do cliente que vai barrar você fluir com a venda ali dentro daquela empresa. Criar o ICP. A gente falou ontem o que é o ICP, né? Que é a característica do cliente. Então, você precisa focar no ICP, também criar o ICP para você ter esse processo da venda fluida também. Número 2, tá? Prospecção ativa, inbound e outbound. O que é isso, Michael? Vou explicar. Outbound é prospecção ativa, você vai atrás, ou seja, está indo para o mercado. Então, você que atua no mercado B2B, você precisa, escuta o que eu estou te falando, você precisa ter LinkedIn. Se você não tem LinkedIn, faça uma conta já. Vai lá, baixa o aplicativo. Quem não conhece, acho que muita gente já conhece o LinkedIn, como se fosse um Facebook, mas corporativo. Então, os decisores, as grandes empresas, todo mundo está lá dentro. Então, você acha a pessoa lá dentro. Existem ferramentas, igual eu falei ontem para vocês, que é o LinkedIn Helper, que ele ativamente ele faz prospecção para você de forma ativa. Lógico, é um software que você tem que pagar, mas ele faz prospecção de forma ativa, tá? Então, e nunca você vai fazer um e-mail para o cliente e falar assim, oi, tudo bem? Eu quero te apresentar uma solução XPTO. Não. Por isso que eu falo que você tem que fazer perguntas chaves para você conseguir chegar no cliente. Então, quando você pergunta, às vezes, de um processo dele ou de algum dado sobre ele, você vai criar uma conexão e aí sim depois você mostra que você tem uma solução para ele. Existe uma matriz que eu utilizo muito para vendas de ciclo longo, que chama Spin Selling, é uma metodologia de venda mais utilizada em vendas, principalmente de tecnologia, que ele faz um processo de você fazer perguntas. Então, o produto que você vende, quais são os problemas que ele resolve do cliente? Número 1. Número 2, se o cara não resolveu o problema, quais são as implicações? Tá? Então, você vai mostrando para ele que ele tem um problema, se ele não resolver, qual que é a implicação, tá? Para depois você mostrar que você tem a solução do problema dele. Então, você não mostra que você chega lá querendo vender. Você faz ele pensar, para depois você pode mostrar para ele que você tem ali uma solução para atuar com ele.
Utiliza técnicas, né, como social selling, igual eu falei para vocês precisam também utilizar a rede social, é muito importante, tá? E aí o inbound. O inbound é através de atração, você faz atração. Grandes empresas já faz isso de forma corporativa, mas você também pode fazer. Eu costumo fazer, por exemplo, um webinar. Igual eu estou fazendo um webinar aqui, eu faço um webinar para o meu mercado, para eu atrair cliente da empresa que eu atuo hoje, tá? Também nós temos a questão de demonstrar valor com provas e dados. Da mesma forma que lá no B2C eu preciso demonstrar valor, eu preciso mostrar aqui também. No mundo corporativo, empresa para empresa, a gente apresenta um ROI. O que é ROI? Chama Return of Investment, que é qual o retorno que o cliente vai ter se ele investir em você. Você precisa provar isso para ele. Se você não criar um ROI, ele não vai comprar de você. Se você não mostrar quais são os retornos, e às vezes retorno não é só financeiro, pode ser melhoria de processo, pode ser várias outras formas, mas se você não mostrar um retorno de investimento, mostrar outras empresas que já investiram em você e tiveram resultados, ele não vai comprar de você, pode ter certeza que não. Então, você vê que o processo de venda, ele é bem longo, tá? Utilizar métricas concretas, né? Então, por exemplo, não adianta você falar assim, eu faço redução de 90% do seu processo. Isso é loucura, né? Ninguém vai comprar porque você está inventando um dado. Então, você tem que usar metas concretas, tá? Métricas concretas. E demonstração, às vezes, de teste gratuito. Logicamente que isso tem que ter muito cuidado e muita cautela, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, se você vende um software CRM, que é um software de gestão de carteira de cliente, você tem que apresentar dados como os clientes aumentaram suas vendas após a implantação do seu CRM. Olha, clientes que implantaram o meu CRM aumentaram as vendas em X%. E mostrar, e provar, tá? Se você não provar, se você não tiver case sucesso, muito difícil ele vai acreditar no que você está falando. E lembra que eu falei para vocês, até antes de colocar esse tópico aqui, o cliente, antes dele comprar o seu produto, o seu serviço, ele compra de você. Então, se você não fala bem, se você não se veste bem, se você não tem boa postura, muito difícil ele vai acreditar em você. Então, você, igual eu falei, deu exemplo ontem. Mike, vestimenta importa? Importa muito. A sua aparência importa muito. A sua credibilidade, o cliente primeiro ele compra você. Ele cria, principalmente na venda B2B. Ele cria um relacionamento com você, para depois ele comprar seu produto, tá? Então, você precisa construir uma construção de relacionamento e ter follow-up. Você precisa nutrir o lead ao longo do processo de compra. Eu vou dar um exemplo real, aconteceu comigo. Lembram da pandemia? Época triste, né, que a gente teve, em 2020, quando foi em fevereiro, como eu falei para vocês, eu sou paulistano, mas eu moro numa cidade maravilhosa que chama Goiânia, e aí aqui é comum ter loteamentos de chácara nos arredores de Goiânia. É super comum e um custo super acessível, nada tão exorbitante. E eu comecei a pesquisar, que o meu sonho era trazer meu pai e minha mãe para morar num espaço desse e ficar perto da gente. E aí eu fui, em fevereiro, eu olhei, fui lá, olhei um lote, etc., num local, só que eu não comprei. Eu agradeci a corretora e vim embora. O que ela poderia ter feito? Lead perdido. Isso aí não vai comprar de mim, não. Ela nutriu o lead. O que é nutrir o lead? A cada 15 dias, sem ser importunada, sem ser uma forma chata, ela mandava um material para mim. Só que não era assim, surgiu uma chácara para você comprar aqui, não. Olha, pessoas que têm chácara teve rendimento X% nos últimos tanto anos. Pessoas que têm uma chácara para final de semana, diverte. Aí entrou a pandemia. Olha, aumentou o número de compra de chácara. Essa é a hora para você investir. Aí saiu até no jornal. O local, ela mandou a foto do jornal. Ela não estava falando de produto, ela estava falando de um sonho. Quando foi em junho ou julho, eu fui comprar a chácara. De quem que vocês acham que eu comprei? Dela. Porque ela, entre aspas, né, para vocês entenderem o que é nutrir o lead, eu era um lead. Lead é o quê? Um potencial cliente. Então, ela ficou mandando informação para mim, até que na hora que eu tive a decisão de compra, eu fui até ela. Então, na venda de ciclo longo, eu tenho uma experiência muito grande disso, ninguém compra rápido. Não é uma compra rápida. O cliente vai pensar. E para isso você precisa convencer. O processo de nutrição de lead é um deles que a gente tem dentro daí, tá? Utilizar o CRM, da mesma forma que o mercado B2C é importante, o B2B também, e demonstrar interesse no sucesso dele. Não só querer vender, né? Mostrar para ele. Então,
Um exemplo é após a primeira reunião, eu sempre falo, em vendas complexas, você nunca sai de uma reunião sem um compromisso futuro e sem enviar para ele um resumo do que foi feito e discutido e até mostrar um estudo de caso relevante para ele, tá? Depois também tem técnica, eu trouxe um pouquinho de técnicas para você fechar a venda também. Também dá para criar senso de urgência sem pressionar, tá? Você também pode oferecer uma condição de preço, é natural. Você fala, ó, podemos garantir esse preço até final de abril. Às vezes a data vai ser mais longa, tá? Ó, nós temos disponibilidade, por exemplo, de entregar ou de implementar ainda esse mês para você, tá? Quando eu fui olhar uma vez placa solar para colocar na minha casa, o cara falou para mim, falou assim, olha, se você comprar comigo agora, eu tenho disponibilidade para entregar semana que vem. Se você comprar comigo semana que vem, demora 90 dias, que são placas que vêm da China. Ou seja, ele criou um senso de urgência sem me pressionar. Você fica à vontade para decidir, tá? Apresentar soluções flexíveis. Então, é importante você apresentar soluções de parcelamento, né, contrato sob demanda. Então, não ser tão enrijecido esse processo de venda e mostrar os diferenciais competitivos. E nunca falar mal da concorrência, nem citar o nome da concorrência. Você tem que mostrar, ó, os meus diferenciais são esse. Tem que relatar, tem que trazer, tá? Então, até para concluir para vocês, né? Opa, voltou aqui. Até para concluir para vocês, na venda B2B, ela exige pesquisa, ela exige relacionamento, ela exige abordagem consultiva. Então, quanto mais valor, confiança, provas concretas você oferecer, mais será a chance de você fechar negócio. Então, você precisa mostrar valor, você precisa mostrar confiança, você precisa mostrar provas concretas, tá? E, como eu falei ontem para vocês, você é o único protagonista da sua vida. Eu não sei para onde você quer ir, eu não sei qual que é o seu sonho, mas vendas transformou minha vida. Como eu dei exemplo para vocês, eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, e vendas mudou minha vida. Se eu não fosse um bom vendedor lá no camelô, eu não seria um bom vendedor na loja onde eu trabalhei, eu não seria um bom vendedor na primeira empresa, não seria campeão de 5 vezes numa multinacional, e não seria gerente comercial hoje da maior empresa de tecnologia da área da saúde da América Latina. Então, por quê? Vendas transforma, para mim, transforma a vida. Mas você é o responsável pela sua história. Não adianta você lamentar, não adianta você culpar terceiro, não adianta você culpar governo. Você precisa arrumar um meio e poder trabalhar, tá? E agora eu vou abrir para perguntas e dúvidas. Não sei se tem. Acho que tem chat aqui. E a palavra, novamente, que eu vou voltar a falar para vocês, é solução, tá? A palavra que vocês precisam anotar aí, para vocês não esquecerem, para vocês ganharem o certificado digital, é solução, que vocês vão receber depois lá no grupo, tá? Vamos ver aqui se tem dúvidas ou perguntas. Dúvidas ou perguntas? Vamos lá, pessoal. Agora você pode abrir o microfone e perguntar. Dorislan. Vamos lá, Dorislan. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu achei interessante algo que você falou, eu queria que você desse mais uma palavrinha sobre isso, que foi, eu anotei aqui, muitos lugares só ficam procurando cliente e não sabem cuidar da base que tem. Eu achei importante, queria, tipo, uma pausa sua, um pouquinho. Perfeito. O que acontece? Hoje, você, se eu não me engano, é a que vende alimentos, né? Iogurtes, Canto de Minas. Perfeito. Eu conheço. Sempre você tem que verificar, por exemplo, você deve ter um leque de produto enorme. Primeira coisa que você tem que olhar é se o cliente já consome todos os seus produtos. Porque às vezes a pessoa está querendo só crescer venda em outro mercado, em clientes novos, mas esquece da base que está ali. Então você esquece praticamente dos seus clientes, né, que estão ali. Então você precisa cuidar da sua base. E para você cuidar da sua base, você precisa investigar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um checklist dos seus clientes e olhar. Pô, tem cliente que compra um item e tem cliente que não compra o outro. Por quê? Se eles têm o mesmo perfil, por que não está comprando mais de mim? Essa é uma ação que você tem que fazer. Então, precisa cuidar da base de cliente e aumentar o volume de vendas dentro dele. Então, igual eu falei, hoje as pessoas esquecem da base e ficam só tentando buscar novos. Grandes empresas, elas têm, inclusive, 2 times. Elas têm um time que busca novos,
e um time que cuide da carteira atual, para ampliar o leque de produto ali dentro daquele cliente. Então, você precisa sempre parar e olhar o que o seu cliente poderia comprar a mais de você e não está comprando, tá? Justamente. Muito obrigado. É isso, estamos aqui para isso. Outra pergunta. Sobre fazer amizades com cliente. Normal. Eu acho que tem que ter um limite. Depende do perfil, tá, Rosane? Eu preciso entender um pouquinho mais do que você faz, do que você vende, mas a amizade, ela tem, logicamente, que ela tem que ter um nível. Logicamente, que você não vai ser... Tem cliente que, às vezes, você torna amigo mesmo, né? Mas isso não tem uma regra em si, tá? Tudo depende, utilizando ética, utilizando caráter, utilizando compliance. Uma coisa, se o cara quer fazer amizade com você, para ele corromper alguma forma. Então, isso é importante, tá? Ah, ela falou que trabalha na ferragista que eu fui hoje. Olha aí, tá vendo? Eu convidei ela, fui na ferragista, olha aí. Sou vendedor, tá vendo? Eu fui na ferragista e chamei ela para participar da imersão. Obrigado, Rosane. Então, não tem uma regra, tá? Eu acho que, assim, tem que ter um limite. Quando você tem um limite, eu acho que é saudável, tá? Um limite, logicamente, de forma, igual eu falei, com ética, caráter, né, limitando ali um processo como um todo. Paulo Henrique, gostei muito da aula. Buscar identificar o problema e trazer uma solução para o cliente. Isso aí, Paulo. É sempre, principalmente, a gente vende, igual eu falei, quando a gente vende para uma empresa, eu não vendo porque o cliente vai lá simplesmente fala assim, eu quero comprar o seu produto. Não, eu tenho que sanar uma dor dele, tá? O que mais, pessoal? Dúvidas? Agora é a hora. Michael, bom demais? Ô, Rodrigo, tudo bem? Beleza, obrigado, parabéns aí pela palestra, pelo treinamento incrível. Eu queria só ressaltar aqui sobre a questão do nosso conhecimento, tanto foi incrível, né? Foi o gatilho da reciprocidade, né? A gente se conheceu numa estética automotiva, eu te levei até na sua casa, te dei um presente com o meu produto, hoje você é meu cliente assíduo, né? Mostrar que quando você leva algo sem querer algo em troca, você realmente está servindo, vender é servir. E quando você se serve, você ganha um cliente. E parabéns, estamos juntos, cara, show de bola. Isso aí, o Rodrigo é exemplo nato, é um vendedor, né? Logicamente, é um empresário, só que eu falo, todo empresário de sucesso ele tem que saber vender, né? E o Rodrigo ele tem produtos aí, um produto específico para limpeza, limpa tudo, inclusive, tem sapato, tudo, né, Rodrigo? E assim, ele, certa época, eu estava no estética automotiva, ele fez questão de me trazer até, ele não era um teste estética, não, ele estava lá, e aí ele apresentou o produto dele, mostrou, ou seja, por isso que eu sempre falo, se você não fala, se você não demonstra, só sem interesse só de vender, hoje eu sou cliente dele, né? Todos os meses eu estou comprando os produtos, que são produtos que eu uso no dia a dia, na residência, em tudo, tá? Então, a reciprocidade, ela é importante, tá? O Thiago colocou ali um conselho para quem está entrando estudando gestão comercial. Excelente. O estudo, o Thiago, ele é excelente porque o diploma faz parte do processo. Porque você precisa, por exemplo, para você entrar em certas empresas, você precisa ter formação, no mínimo, uma graduação, outras exigem pós-graduação, cada uma exige um nível, outras exigem graduação, pós-graduação em inglês, espanhol fluente, né? Cada uma tem um nível de conhecimento. Só que eu falo que a mentoria é um caminho muito mais curto de você aprender que você aprende em 2, 3 anos de faculdade, porque elas dão só teoria, né? Agora, a mentoria, a gente vai para teoria e para prática, buscando praticar. Como eu falei para vocês, a gente só aprende praticando, a gente aprende no dia a dia. Como eu dei exemplo para vocês, a Prudential, que é a maior empresa de seguro do mundo, ela deixa o vendedor 6 meses, ela tem um mentor lá dentro, ela deixa 6 meses eles treinando antes deles irem a campo. Então, isso é importante. Quanto mais você treina, mais especialista você é. Em tudo da vida. O futebol, o cara treina, né? O piloto, antes de ser piloto, ele treina horas para virar piloto. Você precisa dirigir o carro, você treina dias para você. Então, assim, nosso cérebro, ele é feito por prática mais repetição. Nosso cérebro, ele é reptiliano, como eu volto a falar para vocês. Quem mais tem dúvida? Hoje tem menos dúvida. Todo mundo aprendeu tudo ou ninguém aprendeu nada? Mais dúvidas, pessoal? Não? Então, encerro aqui a aula. Obrigado a todos vocês. Amanhã nos vemos de novo, a última aula, às 20 horas, e amanhã vai ser sobre você... Opa, tem uma pergunta ali, Patrícia Barros. Pode abrir o microfone e perguntar. O microfone está fechado. Acho que foi sem querer. Tem alguém com a mão levantada, não?
Orquestra Zaf, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Minha pergunta, na verdade, eu fiz ontem, eu não sei se você chegou a responder ou não, porque eu saí antes do término. Uhum. É sobre o meu caso de serviço, né? Uhum. E eu lido algumas vezes com orçamentos bem fora do mercado no qual eu atuo. Então, Perfeito. pela minha pesquisa, a gente encontra pessoas que estão iniciando no mercado, que cobram bem mais barato, e também pessoas que são amadores, não são profissionais na área, e cobram também mais barato. Uhum. E acabam meio que tomando espaço Uhum. da área do serviço no qual eu atuo, que é música, né? Uhum. Então, a minha pergunta é como lidar com isso, né? Uhum. Perfeita pergunta. Concorrência sempre vai existir em todos os mercados. É bom e é ruim. O ruim quando ela é canibalista, né? Ela tem preços lá embaixo. E aí o que você tem que fazer? Você tem que diferenciar o seu serviço. Você tem que mostrar, talvez, cases, igual eu falei. Você tem que pegar depoimentos de pessoas transformadoras. Eu acho que, pelo visto aí, você toca, acho que em casamentos, essas coisas assim, né? Quer um conselho? Pega um vídeo daqueles vídeos que a gente vê na internet, do cara tocando bem feio no casamento e arrebentando um casamento e mostra pro cliente. Fala, você quer isso? Aí você mostra o seu, você quer isso. O preço, igual eu falei, a gente sempre tem que falar, o meu preço não é mais barato, mas eu tenho qualidade. E mostrar, inclusive, sua formação. Você deve ser formado, deve ter experiência. Então, assim, quanto mais você fala de você, menos o cliente vai querer preço. Então, inclusive, por exemplo, se for um casamento, fala assim, seu casamento é um momento que você planejou há anos. Você quer algo de meia boca ou você quer algo lindo, o que vai transformar e vai deixar para sua vida toda? Né? Então, tem que fazer esse tipo de pergunta e deixar o cliente com a pulga atrás da orelha. Vai ter cliente que você vai perder, que ele quer só preço e ele não quer qualidade, e vai ter cliente que você vai ganhar. Então, isso vai fazer parte, vai ser sempre existir. O que você tem que fazer é mostrar. Inclusive, talvez vídeos de pessoas falando, depoimentos. Então, assim, quando você, a partir de agora, fazer os próximos eventos, coleta opinião, pega vídeo, depoimento escrito. O vídeo é melhor, porque o vídeo, no seu caso, a pessoa está falando, vai passar mais credibilidade. Então, é importante para você mostrar, falar assim, olha, todas as pessoas aqui fizeram fizeram isso comigo. Então, isso é importante você mostrar, tá? Ficou claro? Ok, obrigado. Beleza. Claríssimo. Elonir Mota, mãozinha levantada. Elonir? Acho que ele fez uma pergunta tá aqui no chat. Para vender mais. Oi? Isso. Desculpa, eu não tinha apertado no botão aqui. Não, Uhum. só para não tomar mais o tempo da nossa aula aí, a Não, pergunta mas faz é mais parte. importante hoje reter o cliente para evitar futuros cancelamentos e, claro, ter mais receita e trabalhar com portfólio, ou procurar mais prospectar no mercado? Então, tem que ter as duas. Toda empresa, todo negócio tem que ter as duas linhas. Você tem que ter um pós-venda. Ou, se você não tem pós-venda, você mesmo tem que cuidar, né? Se a sua empresa for pequena, se o negócio for pequeno, você cuidar da base de cliente atual, né? Ou você prospecta. Então, assim, tem que ter duas linhas de frente. Vou dar um exemplo aqui do Rodrigo. Por exemplo, o Rodrigo, ele me vende produto. Todo início de mês ele manda mensagem, fala, Maicon, acabou seus produtos? Vamos comprar mais? Ou seja, ele não está só querendo vender, ele está me relacionando comigo. Então, ele está preocupado com a base de cliente. Ele poderia esquecer de mim e buscar só novos. Provavelmente, ele deve ter um controle ali dos clientes que compram dele. Então, isso quando você compra recorrente, né? Agora, quando você tem um cliente, que você é um cliente que te paga mensalidade por um serviço, por uma tecnologia, você precisa ter um pós-venda eficiente para você reter e você tem que ter um time para buscar vender. E aí você pode tanto vender na base do cliente, igual a gente falou ali com a Doris Lane, ou você buscar novos. O ideal é ter, toda empresa, o ideal é ter essas duas linhas. Um que busca novo e um que cuida da carteira interna, tá? Entendi, perfeito. Obrigado pelo esclarecimento, Maicon. Eu que agradeço, Leonir. Quem mais, pessoal? A hora é agora. Mais dúvidas?
Acho que não, né? Obrigado a todos, boa noite, parabéns para vocês que estão aqui, obrigado pelo prestígio, pela honra de estar com vocês. Acho que aprendizado, eu sempre falo, nunca é demais, né? Se tiraram fotinha, não esquece de marcar lá na... Oxa, tem alguém mais que abriu a mão aqui. Ana Gomes. Não, acho que agora ela baixou. Então, se vocês tiraram fotinho, não esquece de marcar no Instagram. Se seu Instagram for fechado, não vai aparecer para mim. Aí você me manda da minha mensagem lá, tá bom? Um abraço, bom descanso para vocês. Até amanhã às 20 horas. Vocês veem que eu começo em ponto, em respeito a todos, né, que entra. Aqui é o horário em inglês que eu falo, né? A gente começa pontualmente, tá bom? Então, obrigado para vocês, bom descanso, ótima noite e pratiquem. Um conselho que eu dou: a prática é o que leva a vocês serem excelentes vendedores e crescerem em vendas aí em 2025, tá bom? Grande abraço para vocês e até amanhã.